Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito do que aconteceu essa semana no mercado financeiro nacional e mundial e também vou trazer para vocês algumas das principais notícias dessa última semana. Então, vamos começar olhando qual foi o desempenho das principais bolsas ao redor do mundo nesse esquema de mapa, como vocês podem ver aí na tela de vocês. Então, nós temos que a maioria das bolsas ao redor do mundo teve uma semana negativa, como nós podemos ver aqui também de forma gráfica. Então, nós podemos ver que a bolsa argentina e a bolsa russa tiveram um bom desempenho nessa semana. Já a bolsa de Taiwan e a Nasdaq tiveram um mau desempenho, e também o índice setorial de semicondutores teve um desempenho muito ruim nessa última semana. Generalizando, a maioria das bolsas ao redor do mundo tiveram um desempenho negativo e uma minoria acabou tendo um desempenho positivo. Quando nós olhamos para as commodities, nós podemos ver uma situação parecida. A maioria das commodities acabou se desvalorizando nessa última semana, enquanto algumas commodities, como por exemplo a madeira, acabou se valorizando. E quando nós olhamos para aquelas commodities que mais se desvalorizaram, nós temos o destaque do cacau e do cobre, os quais tiveram uma boa, uma forte desvalorização. Podemos ver também que o dólar acabou se fortalecendo perante a maioria das moedas ao redor do mundo. Ele se fortaleceu principalmente frente ao Brasil e a moeda da Nova Zelândia, assim como também da África do Sul. Por outro lado, o ien japonês, o franco suíço e o rublo russo acabaram se valorizando levemente perante o dólar. Agora podemos ver o que aconteceu com o Ibovespa. Então, o Ibovespa na última semana acabou tendo uma desvalorização de aproximadamente quase 1%. Já por outro lado, o dólar na última semana teve uma valorização frente ao real de aproximadamente 3%. E o DI, com vencimento para 2029, então um vencimento daqui a aproximadamente 5 anos, ele teve uma alta de aproximadamente 3%, hoje estando a 12% ao ano. E uma das principais notícias da semana foi justamente a pane que aconteceu naqueles dispositivos que utilizam algum serviço da Microsoft, como o Windows, por exemplo. E essa instabilidade, essa pane acabou gerando caos nos aeroportos, acabou gerando caos em outros serviços de logística, acabou havendo problemas em outras empresas também. Então aqui a gente tem uma matéria falando um pouquinho a respeito disso. Todas as empresas aí tiveram algum problema. Então houve aí também impacto no sistema bancário, principalmente aí no Bradesco, Internext, segundo aqui essa reportagem. Aí explica um pouquinho mais sobre o caso, né, que existe essa empresa de segurança cibernética, a CrowdStrike, que teria apresentado problemas de compatibilidade com versões mais antigas desses sistemas operacionais da Microsoft. A Big Tech informou por volta das 8 horas do horário de Brasília que o problema havia sido resolvido, mas que falhas poderiam persistir por causa do impacto residual dos problemas de segurança, que continuam afetando alguns aplicativos do Office 365. Ainda não há previsão de regularização dos sistemas. Então, em muitas empresas acabou havendo um caos. Então, aqui no Brasil também houve. Pelo que eu entendi, a Latam e a Gol não foi tão prejudicada aqui no Brasil, mas a Azul acabou sendo uma das maiores prejudicadas. Aqui o CEO, George Kurtz, ele se desculpou, né, pelo problema, por esse apagão que aconteceu. Acumula fortuna de 3 bilhões, segundo a estimativa. Ele foi apontado como uma das quase aí 1.000 pessoas mais ricas do mundo pelo ranking da revista Forbes em 2024. Muito bem, informações sobre a empresa, basicamente nada muito específico, mas dizendo que foi um apagão cibernético, sistemas da companhia, compatibilidade, enfim, a gente não tem detalhes exatos de como isso aconteceu. Então é mais uma notícia por cima do que aconteceu, mas é interessante, né? Porque nós vemos muitas pessoas aí nos últimos anos, 2023, 2022, 2021, esse ano também, falando a respeito de apagão cibernético, falando que podem haver problemas
como esse, problemas muito mais graves, inclusive. E é interessante como esse foi, acho que, um primeiro gostinho do que pode vir a acontecer. Então, foi aí uma queda de poucas horas, minutos talvez, e que gerou um problema muito grande em escala mundial. Imagina se realmente há um apagão aonde nós temos dificuldade de acessar a internet ou até acessar os aplicativos da Microsoft ou de outra grande empresa por um, dois, três, quatro, 5 dias, enfim. Imagina o tamanho dos problemas que isso não vai acabar causando. Realmente o mundo vai parar. Até quando houve esse problema, nós podemos ver um vídeo do mapa aéreo americano, que é muito interessante, e nós vemos como você tem um tráfego muito grande de aviões. Então ali, sim, milhares de aviões o tempo todo decolando e pousando nos Estados Unidos, e de uma hora para outra, praticamente quase nenhum avião mais sobe ou desce no espaço aéreo americano. E isso foi um problema que foi resolvido em pouco tempo. Imagina um problema que dure mais tempo e um problema mais profundo, onde não só haja ali uma falha no sistema antigo da Windows ou da Microsoft, algo assim, mas realmente seja algo mais profundo, isso vai gerar um caos muito grande. E o que fazer nessa situação? Difícil, né? Correr para as montanhas, ir para o meio do mato. Não existe uma solução ideal, uma solução ótima para se acontecer esse tipo de problema, porque hoje tudo é digitalizado. Mas isso é interessante para nós começarmos a pensar em como às vezes não ficar tão dependentes da tecnologia o tempo todo, tão dependentes da internet o tempo todo, principalmente, ou de certos sistemas, né? Então ter um plano B, ter, vamos dizer, quando acaba a energia em certos lugares, eles têm um gerador reserva, né? Mas e quando a Microsoft falha, qual que é o plano reserva? Ou se a internet falhar, qual que é o plano reserva? E não estou dizendo, vai falhar para sempre, mas e se falhar 2, 3 dias, enfim, qual que é o plano reserva durante esses 2, 3 dias? Então é importante pensar num plano B, num plano C, não só para coisas mais óbvias que nós já temos, né? Então, um plano B, um plano C, se a energia acaba, um plano B, um plano C, se algo pega fogo, né? Mas um plano B, um plano C, se houver algum problema com a internet, ou se houver algum problema com servidores e dados forem deletados. Então, é importante também pensar sobre isso. Aí nós vemos nesse gráfico o desempenho da empresa. Então, nós podemos ver que sexta-feira houve uma queda de quase aí 11% no preço da ação. Mas se nós pegarmos desde sexta da semana passada, né, então pegar o desempenho dela na última semana, nós podemos ver que houve uma queda de aproximadamente 18% no preço da ação. E desde a máxima aqui, nós vemos uma queda de 23% no preço da ação. Então a ação acabou sofrendo um pouco depois desse problema. Vou trazer agora uma matéria de exame para vocês. Então, com a alíquota de 26,5%, o Brasil deve ter um dos maiores IVAs do mundo. Então, tem toda a matéria aqui explicando, mas eu acho legal mostrar essa imagem para vocês, que são os IVAs pelo mundo. Então, esse aqui é o IVA projetado no Brasil, seria aí o segundo maior do mundo, colado aqui com a Hungria, então quase aí 27%. E aí nós temos também aqui outros países nessa lista. Então, nós podemos ver países conhecidos por terem uma alta tributação, como Canadá, Japão, Coreia do Sul, Austrália, tem um IVA de 5%, 10%, e países como o Brasil aqui, né, um IVA de 27%. Temos outros países aqui, como Dinamarca, Noruega, Suécia, que são países desenvolvidos e têm também um IVA alto, são países com uma tributação muito alta, e o Brasil entrando novamente, se encaixando perfeitamente naquela frase que é impostos europeus, infraestrutura africana e corrupção, alguma coisa. Tem uma frase agora, eu não me lembro exatamente ela, mas é a caricatura do Brasil, né? Então, impostos muito altos, nível Europa, até maiores do que a Europa, como nós vemos. Então, aí realmente impostos despontando entre os maiores do mundo. Só que é um país subdesenvolvido, um país
pobre, um país com uma população com uma renda muito baixa, uma infraestrutura muito ruim, uma corrupção muito alta, uma violência muito alta. Ou seja, o Brasil é a prova que impostos altos e um alto gasto por parte do governo não são a resolução do problema. Aí nós temos outra matéria da Exame, que é por que os Países Baixos e Reino Unido devem perder milionários nos últimos anos. Aí tem a matéria toda aqui, mas basicamente o Reino Unido tinha leis as quais eram mais interessantes para as pessoas com um patrimônio muito grande, e essas leis foram sendo modificadas ao longo do tempo de forma que foi se tornando cada vez menos interessante para as pessoas continuarem no Reino Unido e elas acabaram indo para outros países aonde é mais atrativo para elas. Então, pessoal, às vezes as pessoas querem complicar muitas coisas, né? Ah, é muito complexo a atração de riqueza ou a atração de cérebros para um país ou o crescimento de um país. E, na verdade, é querer fazer tempestade em copo d'água, porque as pessoas estão ali respondendo a estímulos e se houver leis, por exemplo, que beneficiem as pessoas, elas vão para determinado lugar. E se houverem leis que prejudiquem as pessoas, elas vão ir embora desse lugar. Se houver uma lei que beneficie multimilionários, eles vão estar nesse lugar. Se há leis que prejudiquem esse tipo de pessoa, eles vão fugir desse lugar. Da mesma forma que, se há leis que incentivem o tráfico de drogas, haverá mais tráfico de drogas. Se houverem leis que desincentivem o tráfico de drogas, haverá menos tráfico de drogas. Se há leis que incentivem você ser um bandido, haverá mais bandidos. Se houverem leis que desincentivem você ser um bandido, haverá menos bandidos. Então, legislação e também aplicação dessa legislação é uma parte importante para você estimular ou desestimular certos tipos de comportamento. Não é a única, né? Então existem outros fatores, mas com certeza a maneira como a legislação e a aplicação dessa lei é feita vai estimular ou desestimular certos tipos de comportamento. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.